romance de fazer o jogo do Restão? Na verdade, eu sempre acho que é difícil fazer uma trama. A trama é uma coisa complicada, então eu não tinha ainda noção, uma proposta concreta de que romance e como se pode fazer. Começaram a aparecer referências que me serviam para acumular material. Não só essas experiências pessoais, profissionais, afetivas. Então, como aconteceu um fenômeno forte para mim, que foi um retorno à universidade. Eu tinha estudado Ciências Sociais na UniFix, na FRJ, no começo da década de 70, pelo governo Médici, fiquei lá 71, 72, 73, e aí caí fora antes de ser preso, porque 15 alunos da minha turma foram presos naquelas férias. Eu não era um grande militante, mas eu estava apoiando e havia a chance de eu entrar em cana também. Aí tentei ir para o Chile de carona, cheguei até Mendoza, eu não consegui entrar, voltei e tal. Eu saí da faculdade, abandonei. Lá pelo final dos anos 90, fiquei sabendo que as pessoas daquela época estavam retornando. Bastava você fazer uma carta, uma declaração, explicando por que saiu. Eu tinha motivo suficiente para ser readmitido. Aí eu estava assim, tinha feito Antropologia 2 em 73, 72, e fui fazer Antropologia 3 em 98. Nesse meu tempo apareceram autores que marcaram a sociologia, Bourdieu, Derrida, uma coisa bem impactante, foi muito forte também, porque nesse momento eu passei a conviver com uma rapaziada de 19, 20 anos, eu estava já com 57, 58, 59, com um choque de gerações com as suas características próprias. Isso foi um material também que eu achei que merecia ser tratado num possível romance. E aí eu estava acumulando esse tipo de coisa, quando surgiu uma oportunidade também interessante de resgatar história familiar. Morava no Rio, nasci no Rio, sempre morei no Rio, então, mas minha família é daqui de Areal, que é aqui no Santuí, entre Petrópolis e Três Rios. E eu ia lá e tal, via a história. Então, mas aí houve um momento lá que, por circunstâncias, eu fui parar 3 meses lá em Areal. Isso foi uma experiência muito legal, porque eu tive uma imersão no mundo dos que eu chamo de os 5 velhinhos de Areal. São 5 velhinhos de Areal. Minha mãe, Dona Nilza, que agora está com 98 anos, 98 anos e meio. Tivemos com ela essa semana, ela veio abaladinha, mas está aí. Meu tio Sica, que morreu com 92. Minha tia Batuta, que é bem mais nova do que minha mãe, está só com 93 para 94, rapaziada. Mas tia Joaninha, que era esposa do tia Alencar. Tia Alencar, então outro irmão. Eram 1, 2, 3, 4 irmãos e mais uma cunhada. Então, nesse momento, o tio Alencar já tinha morrido, mas eu considero que ele estava fazendo parte da coisa, porque havia tanta memória a partir dele, que ele estava incluído para os 5 velhinhos de Areal. Ela começou a fazer uns circuitos na redondeza de Areal, circulando, vendo coisas. De repente nós fomos lá, onde mora o Paulo. O Paulo era um pedreiro, era um arquiteto popular. E ele vinha de um lugar lá que ele foi visitar. Aí estão circulando lá por dentro, começa a perceber, em primeiro lugar, uma predominância de negros, assim, de 99%. Em segundo lugar, havia um tipo de distribuição do espaço, das casas, E eu falei, cara, isso parece uma aldeia africana, porque era assim, a casa do patriarca, a casa do filho, a casa do genro, da filha, satélites, né, em torno daquele. E ali outro ponto, ali outra família do mesmo tipo. E as relações transcomunitárias, desde fazer a plantação do maracujá, que é um grande produto de exportação da região, até as festas e tudo. Depois eu percebi que eu estava, na verdade, dentro de um quilombo. Esse Paulo que foi com a gente lá, estava o irmão dele vivendo num lugar chamado Boa Esperança, mostrando aqui, tá vendo esse morro aqui? Dá para perceber umas raias assim? Eram as plantações de café, que não tinha curva de nível, não era feita em curva de nível, era feita em reta, né? Então você via ainda uma plantação de café que terminou no final do século XIX, ainda havia marcas no morro de onde é que ela tinha roubado. Então, quer dizer, eles eram descendentes de trabalhadores das fazendas de café da região do Vale do Paraíba Sul.
de antigos trabalhadores, que foram na época escravos, que viraram trabalhadores livres e que estão ainda hoje vivendo na mesma relação. Essa percepção assim, foi chocante. Falei, cara, eu era um bairro afastado de um município pequeno, na divisa com Paraíba do Sul, ao lado do Rio Fagundes. Aí eu conheci umas pessoas que tratavam dessa temática. Eu sabia que eles se envolviam com os vários quilombos ainda em esforço de identificação, de reconhecimento, como de Marambá, como de Cabo Frio, tal. Aí fui procurar as pessoas, acabei entrando com eles. Bom, aí consegui levar uma dupla lá, uma antropóloga, outra menina, para conhecer, tal. Terminei finalmente meu Ciências Sociais, que eu comecei em 71 e terminei em 2001. Fiz uma pós-graduação sobre fotografia como instrumento de pesquisa e tal. E aí comecei a dar aula na Cândido Mendes e de repente eu não tinha mestrado. E aí começaram a me cobrar, e aquele clima, falei, tem que fazer um mestrado. E aí fiz em cima dessa problemática dele lá, um projeto de mestrado. Mas esse material, essa experiência de fazer essa reflexão acadêmica, pré-acadêmica, também foi marcante. Aí depois eu percebi também que fazer um livro com uma narração de ponta a ponta, com 350 páginas, sei lá, é uma coisa meio pesada, difícil, complicada, e que eu podia fazer várias formas de apresentar a história. Então eu comecei a trabalhar com esse material acumulado e com o material que eu ia fazendo, escrevendo. Listei aqui, sei lá quantas, umas 8 maneiras, umas 8 tipos diferentes de apresentação da história dentro do livro. Se você tiver a paciência. Continua em As Formas do Jogo, do Restão.